Olá, turma 81, 82 e 83. Estamos iniciando mais um pedaço do capítulo que estamos estudando com vocês. E nessa aula de hoje vamos estudar o tópico número 3, chamado Poder Privado e Poder Estatal. Estamos já no mês de novembro. Que Deus possa abençoar você ricamente e que você possa sentir sempre a presença de Jesus Cristo no seu coração. Vamos lá, falta poucas aulas para terminar o mês de novembro e aí você já está concluído com a matéria de geografia do ano de 2020 e você poderá ir já para a próxima série. Que Deus possa abençoar você e vamos iniciar a nossa aula de hoje pedindo a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Que o bom Deus possa estar presente com cada aluno da 81, 82 e 83 e que possamos sentir a tua presença, o teu amor e o teu carinho nessa aula desse dia. Nos ilumine a nossa mente para o entendimento e também esteja com cada aluno e também com seus respectivos familiares. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, vamos pegar o seu livro de geografia, né? O livro de geografia que você tem, que é o número 8, e vamos para a primeira parte do texto hoje sobre a leitura da página 196. E acompanhe comigo a leitura da página 196. Eu sempre peço para vocês acompanharem a leitura para a gente já entender o assunto. Diz assim, página 196, na primeira coluna, onde está escrito terceiro, poder privado e poder estatal. Quando se fala em globalização, eu já falei que globalização é aquele sistema que nós já vimos em aulas anteriores, que vai envolver a questão social, a questão política, a questão econômica, a questão social, né, educacional, administrativa de um determinado país. E parece que o mundo ficou pequenininho dentro do mundo chamado globalizado. Termos como poder e território estão implícitos no mundo da globalização. Quando se fala em poder, nós vamos ter o poder, por exemplo, vigente do próprio Estado, dando liberdade de expressão para a sociedade, para o indivíduo e também retendo esse poder, né? O poder, por exemplo, o poder das compras. Quando você vai ter o poder das compras é através do qual você tem dinheiro suficiente para comprar um determinado produto. Você pode até no supermercado, você pode ir no supermercado, pode ir no comércio, pode ir no shopping, numa loja qualquer e verificar qualquer tipo de produto, mas se você não tiver o poder da compra, você não pode adquirir aquele produto. Então o poder é muito importante no setor que nós vivenciamos no mundo da globalização. Esse poder não só está voltado para a questão econômica e administrativa de você comprar, mas esse poder também está voltado para a questão política e administrativa de um determinado país. Quando falei o poder de compra para administrar, né, as suas compras através do dinheiro, mas o poder político tem na questão de administrar todo o espaço territorial. E esse espaço territorial é, por exemplo, uma cidade, é um estado, ou é um país, ou é um continente. E o território é o espaço onde vai estar o quê? Limitado um determinado espaço físico de um país, né? E todo território vai ter o quê? A sua concentração territorial, seus aspectos políticos dentro do espaço de território. Mesmo que eles não sejam utilizados frequentemente, podemos considerá-los a base de qualquer discurso envolvendo a inter-relação mundial.
Essa inter-relação mundial, conforme nós vimos nas aulas anterior, nós falamos sobre DIT, Divisão Internacional do Trabalho, ou NDIT, Nova Divisão Internacional do Trabalho, no qual esse poder está o quê? Interrelacionado com o mesmo. Nós falamos sobre o DIT. O DIT foi nas primeiras revoluções industriais que nós tivemos. Agora, já nas próximas revoluções industriais e atualmente, nós vivemos na nova divisão internacional do trabalho, no qual esse poder de inter-relação mundial é Brasil, um país emergente, Estados Unidos, um país rico. Aí o que acontece? Nós enviamos para os Estados Unidos produtos de matéria-prima, como suco de laranja, que é primário agricultura, ou mandamos carne bovina ou suína para a China, que é uma matéria-prima primária da pecuária, ou mandamos para o Canadá bauxita, que é uma matéria-prima primária da mineração. Ou seja, nós matamos matéria-prima para esses países. Agora, ao retornar para o Brasil, nós recebemos produtos industrializados de boa qualidade. Infelizmente, a troca ela não é bem favorável. Aí nós temos o quê? O poder econômico. Esse poder econômico exercendo sobre a questão da inter-relação mundial. Entenderam? Por exemplo, assim, você está observando que está sendo lançado, e foi lançado no dia 13 de outubro de 2020 no Brasil, o iPhone número 12. Só que ainda eles não apresentaram o preço real do produto para o Brasil. Alguns estão estimulando que vai ser um preço de R$10.000 um iPhone 12. Imagine quantas laranjas ou suco de laranja o Brasil deve enviar para os Estados Unidos. Você sabe que os Estados Unidos eles são um dos grandes consumidores de suco de laranja. No de jejum dos norte-americanos, eles utilizam muito o suco de laranja. E, em contrapartida, eles têm na Califórnia grande espaço territorial de plantação de suco de laranja, né? Plantação de laranja para obter o suco. Mas não é suficiente para todo o povo norte-americano estadunidense. Então, eles compram suco vindo do Brasil também. A laranja sendo transformada em suco e vai para eles. Então, como eu falei para vocês, se um iPhone norte-americano vem para o Brasil, nós pagando R$10.000, quantas laranjas nós vamos enviar para os norte-americanos nessa troca de chamado de poder inter-relação mundial. Então, muitas vezes, esse poder não é muito bem justo, mas crescendo a economia dos determinados países, nós enfrentamos esses poderes econômicos e políticos e administrativos de cada país. Seguinte, a palavra território já foi mencionado várias vezes no nosso estudo. Nós estudamos sobre o continente americano, nós estudamos sobre o continente africano e falamos sobre o território. Território, então, é o espaço continental. Esse espaço que vai ter o quê? Os aspectos físicos, relevo, clima, hidrografia, vegetação. Esse é o espaço territorial. Aprendemos, por exemplo, que o controle de determinado território simboliza o quê? Conquista do poder. Por exemplo, Brasil, América Latina, por exemplo. Não tinha-se o Brasil, só tinha América. Aí os portugueses vieram e descobriram, né, colonizaram, levaram muitas matérias-primas do Brasil para Portugal. E aí colocaram o nome dessa região conquistada nova como Brasil. E os espanhóis, o restante da América Latina, conquistado por eles. Em contrapartida, todos esses aspectos que foi citado
eles tiveram o quê? A conquista do poder. Só que depois, quando teve a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, nós tivemos o quê? O desligamento do Brasil com o Portugal. E com isso, essa conquista do poder, nós conquistamos uma terra e chamando Brasil, como nós conhecemos muito bem. Um dos principais motivos dos conflitos regionais e mundiais ao longo da história é esse conquista de poder. Cada vez o homem quer ter o seu poder conquistado. E ao ter esse poder conquistado, ele tem o que nós chamamos do poder, que nós lemos no início, né? Quando se fala em globalização, nós temos a questão do poder e território. Aí nos diz o seguinte, o dicionário eletrônico UAS de 2009 define território como uma área de um município, distrito, estado ou um país. Então o território, ele pode ter o município, como nós já estudamos em aulas anteriores, como a cidade, região metropolitana ou a conurbação das mesmas. Falamos o que é metrópole e megalópole. Ou um distrito, por exemplo, Distrito Federal, onde está situado Brasília, a capital do Brasil. Ou o estado, por exemplo, estado do Paraná, ou estado de Santa Catarina, ou estado do Rio Grande do Sul. Então nós temos no Brasil mais de 26 estados e o Distrito Federal, formando então todo o território brasileiro. Ou um país, no caso o Brasil. O Brasil com seus 26 estados, né? E o Distrito Federal forma o que nós conhecemos a República Federativa do Brasil. Então isso nós chamamos de território. No entanto, a geografia reconhece essa descrição apenas como um dos aspectos do território, que é o aspecto físico, tá? Essa perspectiva ressalta que sempre a noção de território está delimitada nos mapas. Se você pegar o mapa do Brasil, né, que já estudamos lá no espaço sobre a América, você vê que o Brasil vai se delimitar, por exemplo, com regiões voltadas assim. Do lado leste, nós vamos ter o Oceano Atlântico. Na parte norte do Brasil, nós vamos ter os países da Guiana e a Venezuela. Na parte oeste, nós vamos ter os países da América Latina. E no sul, nós vamos ter o Uruguai. Então, nós temos o espaço de delimitação territorial. E dentro dessa delimitação territorial, cabe ao governo administrar todo o país. Tá? Ok? Então nós falamos com vocês sobre a leitura da página número 196. Continuando, nós temos território, atuação comercial, né? Ao você observar o conceito de território, agora vamos ver que esse território ele vai estar, por exemplo, proposto na questão comercial, né? O conceito de território também caracteriza uma área de atuação comercial ou qualquer outra que represente uma situação de domínio. Então essa atuação comercial, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Coca-Cola. A Coca-Cola é um produto norte-americano lá de Atlanta, que é a sua origem. Só que ela atuou no mundo todo esse produto. Tem no Brasil a Coca-Cola como atuação comercial da atuação dos norte-americanos, colocando as suas empresas no mundo todo, né? E dessa forma, o mesmo território pode ser dominado por diversas outras questões de segmentos de poder, né? Esses segmentos de poder, por exemplo, que nós podemos falar, a Coca-Cola. Eles falaram que a Coca-Cola, daqui alguns dias, algumas semanas, alguns meses, eles vão tirar do espaço brasileiro, ou do espaço de todos os países do mundo, alguns produtos que você sabe que a Coca-Cola tem várias diversidades de produtos que são fabricados por eles, de refrigerantes.
refrigerante com açúcar, sem açúcar, light, outros derivados e assim por diante, né? Uma grande configuração. E eles querem retirar da praça, quando você fala praça, do comércio mundial, alguns produtos que não estão dando que? Lucro. Eles querem ver lucro do produto. Se não está dando lucro, então tem a retirada dos mesmos. Então assim é a configuração que eles partem para essa situação. Tá? Agora, quando você também fala em territórios políticos, paralelamente aos confrontos pela delimitação de territórios políticos, ocorre-se o quê? Fronteiras definidas, né? Uma guerra pelo controle do território comercial. Essa guerra de controle comercial é como, por exemplo, nós tínhamos no período da Guerra Fria, eu tinha o produto da Coca-Cola, e para o mundo socialista eu tinha um mundo chamado da Pepsi-Cola. Ou seja, era uma grande esse confronto entre os dois. A Coca-Cola simbolizando o mundo capitalista e a Pepsi-Cola representando o mundo socialista. Esse confronto entre os dois para ter o que? A sua posição de território político. Um dos produtos que nós podemos citar, né? Então, uma guerra de controle do território. Quem que vai, por exemplo, colocar a Coca-Cola como produto para o mundo todo? Então, só estava a Coca-Cola no mundo capitalista e a Pepsi-Cola só para o mundo chamado socialista. E quando terminou o período da Guerra Fria, a Coca-Cola fez o quê? Começou a dominar o mundo com seu próprio refrigerante, adaptando-se a cada região o seu produto. E hoje a Pepsi-Cola perde um pouco do seu produto e a Coca-Cola vai ascendendo no seu próprio processo. Por exemplo, outra guerra de controle do próprio território, do próprio espaço, é relacionado, por exemplo, aos lanches do McDonald's. McDonald's, você sabe que tem vários lanches. Carne bovina, carne suína, tem carne de peixes, né? E tem o vegetariano para as pessoas. E com isso, eles adaptam a todas as circunstâncias e situações que são características de cada indivíduo para sua própria alimentação. Só que o McDonald's, eles foram para a Índia. Quando chegaram na Índia, eles observaram que não dá para ter lanches de carne bovina. Por quê? Porque lanches de carne bovina para os indianos que vivem na Índia, que são professos da sua religião, o hinduísmo e budismo, eles, brahmanismo, etc., eles não comem carne bovina. Então, o lanche do McDonald's, que é de carne bovina, tem que ser retirado para ter a entrada. Outro processo é suínos. A mesma coisa, porque suínos, lá nós temos também um grande grupo do mundo islâmico. E o mundo islâmico não come carne suína. Depois temos outro, peixes. Também eles não comem peixe, porque muitos indianos são vegetarianos. Em contrapartida, o McDonald's, para encontrar um processo de solução para resolver os problemas da localidade, eles fizeram o quê? Eles começaram a colocar na praça lanches que são o quê? Vegetarianos. E com isso eles conseguiram comprar, né, a barriguinha, por exemplo, do povo indiano, e eles fizeram essa guerra fiscal, né? O controle do produto. As grandes empresas buscam aumentar cada vez mais seus lucros por meio da aquisição de novos mercados consumidores. E quando você fala então em atuação comercial, eu estou falando atuação comercial quando se caracteriza que o produto deve estar numa determinada localidade. E quando se fala em territórios políticos, eles fazem de tudo para aumentar o seu lucro, o seu meio de aquisição sobre os produtos que nós temos no dia a dia. Tá? Continuando, poder privado. Né?
Poder privado é aquele poder que nós podemos colocar quando você é dono de uma determinada situação. Poder privado é meu aquele produto, né? Então, poder privado, quando nós podemos colocar quando nós temos essa empresa não sendo controlado pelo Estado e sim por uma propriedade privada por particular. Tais como, eu posso citar exemplos, Coca-Cola, a empresa Coca-Cola, a Nike, Adidas, Sony, Ford. Olha só, citei 5 exemplos de empresas que são privadas, né? Posso citar o Boticário, né? Havaianas, que nós temos em grande proporção sendo vendido lá fora. Então são o quê? Empresas de poder particular, empresas de poder privado. O proprietário é ele mesmo, nada pertence ao Estado. Agora nós podemos observar poder estatal. O poder estatal é aquele poder que é dominado pelo próprio Estado administrativo do país. Então, o país que vai administrar essa questão. Então, nós podemos colocar Caixa Econômica Federal, que é um exemplo de poder estatal. Universidade Federal do Paraná, que é o outro poder estatal controlado pelo Estado, né? Podemos colocar a Petrobras, é uma empresa estatal brasileira. Então, estou citando 3 já exemplos de empresas estatais. Por exemplo, que mais nós podemos colocar como poder estatal? Banco do Brasil. Outro, Correio Brasileiro. Olha, 5 poder estatal. Esses 5 citados são controlados por Estado. Alguns que eu citei como a Petrobras, o Banco do Brasil, o Correio, muitos querem privatizar esse processo para não pertencer mais ao Estado e sim ser uma propriedade particular. Mas ainda é um grande subsídio para essa transformação. Então nós temos, por exemplo, no próprio território, esses poderes, o poder chamado privado e o poder chamado estatal, ok? Continuando, nós podemos colocar fortalecimento da globalização, poder privado representado pelas empresas multinacionais, tem exercido algumas funções econômicas originalmente atribuídas ao Estado. Poder de decisão, né? Esse poder de decisão é que ele vai decidir qual vai ser, por exemplo, as grandes empresas que vão proporcionar o tipo, por exemplo, de emprego, o produto, o salário no geral. Governos se adaptam às novas atribuições. O governo, por exemplo, ele vai fornecer para essas empresas, por exemplo, produtos que poderão ser entrado na questão econômica do país. Então, quando falei da página 197 sobre fortalecimento da globalização, o poder privado é o poder particular, como já citamos, representado por empresas multinacionais. E nós já falamos, já exemplificamos em aulas anteriores o que são empresas multinacionais, como por exemplo a Coca-Cola. Aí o que acontece? A Coca-Cola vem para o Brasil e ela que vai decidir o preço, o lucro, né? O lucro tem para eles em grande quantidade. Então é eles que vão ter o poder da decisão e não cabe ao Estado Brasil proporcionar, por exemplo, qual o preço, por exemplo, da Coca-Cola, por exemplo. Então isso é proporcionado à questão do poder de empresas multinacionais. E o governo brasileiro tem que se adaptar a isso, aos impostos, ao espaço que vai ser colocado a empresa, se vai tirar imposto para ter lucro no Brasil. Então isso é o que nós conhecemos como fortalecimento da globalização. Tá? Por exemplo, aqui você tem nesse cenário, né? Nesse cenário globalizado, o Estado continua presente
mas exerce um novo papel no domínio territorial, subordinado de certa forma ao poder econômico das grandes empresas. Como grandes empresas se pode observar, como é o caso, por exemplo, a Apple, o McDonald's, a Nike, né? E essa disputa entre o Estado, o poder político, e as multinacionais, poder econômico, envolve também os trabalhadores que participam do seu sistema de interdependência, mediante a venda de sua força de trabalho, entre aspas, né? Eles não têm muitas alternativas em relação às decisões tomadas pelo poder econômico, a não ser por meio do fortalecimento da coletividade, principalmente por intermédio do voto e da atuação dos sindicatos nos países que adotaram a democracia como expressão de liberdade. Então nós podemos observar nessa questão dessas marcas que eu coloquei para vocês. E essas marcas sempre vai ter o quê? A questão do poder. Então, por exemplo, assim, você quer comprar um tênis da Nike. É um tênis que não é fabricado no Brasil. É uma empresa multinacional. Mas só que essas empresas instalarem no Brasil, como por exemplo o McDonald's, a população que vai trabalhar, ela se submete ao tipo de salário do local, da empresa. Ela vai se subordinar-se às horas do trabalho, à função que ela vai fazer, né? Aquelas pessoas que estão no balcão, por exemplo, do McDonald's, elas muitas vezes estão arrumadas, alinhadas daquela forma, e aí você pode observar que sempre tem um ponto, você vai ganhar pontos positivos porque você está assim, está tratando bem os clientes. Então, eles têm uma grande estrutura para o mesmo. Só que, às vezes, como está escrito no livro, entre aspas, venda de trabalho, o cara está se vendendo para ter o quê? Um salário para trabalhar e ter no final do mês. Só que ele se subordina-se a esse determinado tipo de salário, as consequências que a empresa vai propor, né? E também muitas vezes, quando você não está contente, feliz com o próprio trabalho, muitas vezes vai gerar o que nós conhecemos reclamações. E essas reclamações muitas vezes são voltadas exclusivamente para questões, por exemplo, tais como a população, por exemplo, ela vai se submeter a qualquer tipo de salário ou qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de horas para o mesmo. Então, com isso, tem os sindicatos para essas reclamações que o trabalhador pode colocar. Porque muitas vezes, né, essa democracia de liberdade de expressão que tem essas grandes empresas que se instalam no espaço brasileiro ou espaço de outros países, como empresas multinacionais, muitas vezes não geram tudo aquilo que eles estavam querendo. Por quê? Essas empresas, elas de 100%, 75% vai para a matriz, como por exemplo a Coca-Cola. Coca-Cola, de 100% do seu lucro, 75% vai para a sede nos Estados Unidos e fica 25% aqui no Brasil. Desse 25% vai gerar o quê? Pagar os trabalhadores, as despesas, ter, por exemplo, criar propagandas ou marketing para ter melhores espaços de representações do seu próprio produto. E como consequência disso, fica muito pouco no Brasil. E o salário muitas vezes não é tão elevado como essas empresas prometeram quando chegasse no determinado espaço do Brasil ou da multinacional que veio para ficar. Tá? Então, isso é o poder que muitas dessas empresas colocam no seu dia a dia. Tá?
Olá, turma da 81, 82 e 83. Estamos terminando o nosso livro de geografia do 8º ano sobre o estudo que fizemos sobre a ONU, a Organização dos Estados Americanos, estudamos sobre o continente americano, estudamos sobre o continente africano e agora estamos estudando então sobre o mundo globalizado. Como sempre falo para vocês, por favor, utilize, lá o lápis, ou lapiseira, marque, grife o texto no livro, use o seu livro, Use o livro lá para você trabalhar com ele, para que a gente possa ter esse estudo. E a aula de hoje nós vamos estudar com vocês sobre os problemas ambientais que são provocados pelo trabalho do homem no mundo globalizado. E já estudamos o que é mundo globalizado, É uma aldeia global menor que está abrangendo o mundo todo em questão administrativa, política, econômica, social, No contexto do mundo todo está influenciado esse mundo globalizado. Mas na aula de hoje nós vamos ver com vocês quais são os problemas originados e oriundos desses problemas ocasionados pelo mundo da globalização. Sabemos que tem um ponto positivo que é o comércio, mas em contrapartida nós temos pontos negativos do mundo globalizado, principalmente quando isso está voltado para a questão do meio ambiente. Então eu gostaria que você pegasse o seu livro lá no capítulo 12, e vamos então trabalhar com esse assunto. Primeiramente, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos? Obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas a cada aluno da 81, 82 e 83. Que eles estejam presentes que o Senhor possa estar presente conosco, nos orientando, nos guardando, nos protegendo, nos animando, para que nós possamos alcançar os objetivos que vêm de Ti. Também queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente com cada lar, cada família, que o Senhor possa estar presente com o papai, com a mamãe, com os irmãos, que todos possam estar protegidos, aqueles que estão dentro de um próprio lar. Que o Senhor possa orientá-los e guardá-los e animá-los. Muito obrigado, ó Deus, por tantas bênçãos concedidas até o prezado momento. É em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, conforme eu falei para vocês, por favor, pegue o seu livro na página 209 sobre o assunto problemas ambientais. Então, hoje vamos trabalhar na página 209, 210, 211 e 212, focalizando quais são os principais problemas oriundos do mundo da globalização. Então, eu quero que vocês trabalhem comigo. Eu vou apresentar algumas perguntas para vocês no slide e essas perguntas vamos tirar as respostas do seu livro. Por isso que pedi para vocês pegarem lá um lápis, para grifar, para marcar no seu livro as questões que nós vamos formar com vocês nesse momento. Então, a primeira que podemos observar, problemas ambientais, diz assim lá, interdependência. O que significa essa interdependência? Que é a primeira questão. Então é o seguinte, os países desenvolvidos estabeleceram interdependência entre os demais países. Como assim? Os países desenvolvidos, que nós chamamos países ricos, eles querem liderar a economia do mundo através do comércio do mundo globalizado. E com isso, eles vão o quê? Dominando os demais países. Quem são os demais países? São os países chamados emergentes, que já vimos que são os BRICS, e os países pobres. Então, essa interdependência, ela está voltada o quê? Fundamentada na exploração de um determinado recurso natural. Esse recurso natural pode ser extração mineral, extração de ouro, de petróleo, de ferro, de bauxita, exploração de algum elemento natural
tais como florestas, né, para desmatar e aí ter a proporção de madeira, celulose, papel, né? E tudo isso, esses elementos são elementos importantes da matéria-prima, que essas matérias-primas são o que? Voltada para ser transformada nas indústrias em produtos comercializáveis para o próprio homem. Com isso, entra o que nós chamamos de interdependência. O homem, principalmente dos países ricos, depende dos países emergentes e países pobres para explorar a matéria-prima. Então a pergunta diz o seguinte: interdependência. Essa interdependência é a dependência que os países ricos têm em relação aos países pobres para explorar a matéria-prima. Matéria-prima, que já foi falado, matéria-prima pode ser ferro, pode ser carvão, petróleo, né? Questões voltadas exclusivamente da natureza. A segunda perguntinha que eu coloquei para vocês é a questão chamada lucrativa. Eles querem ter um lucro. Por isso que eles estão explorando em grande quantidade os países ricos, explorando os países pobres, porque sabe que os países pobres têm muita matéria-prima, e ao explorar essa matéria-prima vai vir o que nós chamamos de lucro. Então, com o tempo, as grandes indústrias, ao transformar toda essa matéria-prima em produtos comercializáveis, eles perceberam que eles estavam implantando subsedes nos países mais pobres, e com isso eles estavam lucrando com isso. Por que lucrando? Por exemplo, assim, os Estados Unidos vêm aqui para o Brasil para explorar um determinado mineral, mas fica muito longe levar o mineral daqui do Brasil para os Estados Unidos. Então o que eles fazem? Eles instalam subsedes lá da sua empresa nacional lá dos Estados Unidos, instalam no Brasil e exploram aqui, e aqui vão sendo industrializando, comercializando o próprio produto. Com isso eles vão ter o quê? Um lucro bem maior do que fosse levado esse produto do Brasil para os Estados Unidos, como um exemplo citando para vocês. E essa realidade nós podemos observar relacionado aos países ricos, tendo essa interdependência econômica dos países pobres, gerando o processo do mundo lucrativo. Então aí nós já estamos com a segunda pergunta respondida da página número 209. Agora vem uma outra questão que eu coloquei lá: benefícios das empresas multinacionais. Então, em troca da possibilidade de desenvolvimento econômico local, principalmente os países chamados emergentes e países pobres, e de algumas centenas ou milhares de empregos que poderão ser ofertados, esses países têm beneficiado o quê? Oferecido para os países chamados pobres ou emergentes emprego. Então eles falam o seguinte: olha, nós somos empresas norte-americana, ou nós somos empresa europeia, ou nós somos empresa asiática, somos empresa de países ricos e queremos instalar uma empresa no seu país, que é país emergente, como o BRICS, ou um país pobre, como por exemplo a Colômbia, né? Um exemplo, certo? E aí, em troca disso, nós iremos ter benefícios para o seu país. Então, esse benefício que essas empresas multinacionais oferecem seria o quê? Fala assim: olha, nós vamos abrir um espaço grande de empregos. Então, vocês vão ter muito emprego, com bons salários, né? Com subsídios de cesta básica, hora extras pagas, fundo de garantia pagos, férias, horário estabelecido, tudo em ordem. E com isso, o que acontece? Eles aplicam, entre aspas, esse famoso golpe, formando o seguinte:
quais são os benefícios que nós iremos oferecer para vocês? Terão milhares de emprego. Agora, essas são as vantagens, né? Aí o país fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir os impostos, né? E vai ter acesso a essa mão de obra e matéria-prima de baixo custo. Então o que acontece com isso? E esses países ricos, eles conseguem explorar grande quantidade de matéria-prima nos países pobres ou países ricos através desses benefícios, que são os benefícios o quê? Ter condições de melhores e milhares de empregos distribuídos no espaço de um país. E qual país que não vai querer uma empresa que ofereça vários empregos? Por exemplo, hoje o Brasil está com várias pessoas desempregadas. E se viesse uma empresa de fora, uma empresa de um país rico e fala o seguinte, olha, nós vamos abrir uma empresa e vamos oferecer muitos empregos. E aí vamos diminuir esse número de desempregados que existe no seu país. Lógico que o país aceitaria essa proposta. Então, isso é o benefício dessa questão de empresas multinacionais oferecerem milhares de empregos com interesse de explorar matéria-prima do país emergente ou país pobre. Agora, outra pergunta que eu coloquei para vocês é a questão da exploração. E essa exploração muitas vezes é explorado de modo desorganizado. Então eles mapeiam, né? Esses países ricos, eles mapeiam, eles sabem mais ou menos aonde está a posição dos minerais, né? Eles vão sondando o solo através de aparelhos sísmicos para observar a quantidade de mineral de uma determinada localidade. Eles fazem todo o estudo e fazem o estudo que qual matéria-prima que temos ali, vão estudar sobre o aspecto ambiental, fazer um estudo minucioso daquela questão. Mas, em contrapartida, quando começa a ocorrer a exploração, essa exploração é tão grande que muitas vezes eles vão ultrapassar o estudo que eles fizeram para proteger o meio ambiente. Aí entra o problema, porque, por exemplo, os países falam o seguinte, olha, nós vamos cuidar do meio ambiente, deixar tudo organizado e fazer esse limite, e esse limite aqui vai ser o limite do nosso trabalho para a exploração desse mineral. Mas muitas vezes o limite traçados imaginariamente por eles são o que? Ultrapassado. E como consequência disso, o meio ambiente é afetado por essa exploração desorganizada. Então essa quarta pergunta que temos aí, exploração realmente é de forma desorganizada. Infelizmente, ocorre esse processo. Então, nós falamos sobre a interdependência, falamos sobre a questão lucrativa, falamos sobre a questão do benefício das empresas multinacionais e falamos sobre a exploração, que está na página 209 do seu livro. Agora, vamos ver os problemas ambientais relacionados a novas tecnologias, as novas tecnologias. E o que seriam essas novas tecnologias que nós podemos colocar para vocês? Então, as novas tecnologias associadas ao processo de produção e consumo. Esse processo de produção e consumo é produzir em grande quantidade e qualidade para o homem, só que essa produção é vindo da onde? Da matéria-prima, da própria natureza, conforme nós vimos as 4 perguntas anteriores. Transforma de modo rápido o ambiente natural. Por exemplo, se ele quer explorar bauxita, ele vai ter que explorar uma determinada área enorme. E essa área enorme, ele vai devastar, por exemplo, a floresta ou as questões naturais daquela determinada realidade. E aí nós podemos observar com vocês alguns contextos tais como, primeiro, florestas. A florestas vem sendo o quê? Substituída por pastagens e áreas agrícolas. Por exemplo, então, onde exploraram um determinado mineral, essa floresta ela não vai
reflorestar outra vez. Então eles fazem o quê? Muitas vezes prejuízo econômico para reflorestar essa área. Então eles vão fazer o quê? Limpar a área. Quando falo limpar a área, deixar uma área plana, voltada exclusivamente para a atividade de criação de um determinado animal, conforme o clima, conforme a localidade, e também cultivar produtos agrícolas, que vai dar o que? Uma grande rentabilidade. Ou seja, as florestas naturais, pelas novas tecnologias, vão sendo que substituídas por áreas agrícolas ou áreas de pecuária. E as florestas naturais, elas ficam o quê? Em segundo plano. Muitas vezes o homem faz o reflorestamento, mas esse reflorestamento não é um ponto econômico de grande quantidade, de qualidade para o homem a nível do mundo globalizado, né? A nível de dinheiro, de dólar, por exemplo. Então, ele trabalha com essa questão de formação de áreas agrícolas ou áreas de pecuária. Nós podemos observar um outro fator que também temos conforme essa exploração relacionado, por exemplo, à água, né? A água, ela está sendo poluída pelo excesso de resíduos domésticos e industriais. Então, por exemplo, aqui em Curitiba passa praticamente 14 rios cortando a cidade de Curitiba, e todos esses rios desaguam praticamente no Rio Iguaçu. Esse é o Rio Iguaçu, deságua no Rio Paraná, e o Rio Paraná deságua lá na Bacia Platina, a Bacia Platina deságua no Oceano Atlântico. Só que por onde passa esses rios naturais, né? Essas vertentes, através da água das chuvas ou através dos lençóis freáticos, ao ela surgir, ao ela nascer, são águas limpas que poderão ser utilizadas pelo próprio homem. Mas, em contrapartida, o que acontece? Quando tem elementos de resíduos de residências, resíduos industriais ou resíduos de comércio, esses rios eles vão ser o quê? Poluídos. E ao ser poluídos, esses rios praticamente eles vão estar sujos. E esses rios não têm como ser utilizados pela própria natureza outra vez. Então, com esse mundo das novas tecnologias, infelizmente o homem lança muitas vezes resíduos de elementos químicos no próprio rio, contaminando ou até morrendo o próprio rio. Como exemplo, em Curitiba nós temos o rio Belém. Esse rio Belém é considerado para a cidade de Curitiba um rio morto, né? Infelizmente, por causa da grande resíduos residenciais, comerciais, industriais que é lançado nesse rio. Infelizmente, ocorre esse processo, né? Devido aos impactos da nova tecnologia que nós temos no dia a dia. Também nós podemos também colocar para vocês outra questão de novas tecnologias voltado, por exemplo, ao ar. E o que vai ser esse impacto da nova tecnologia ao ar? São os elementos nocivos lançados aonde? Na própria atmosfera. Esse acúmulo de gases nocivos que é prejudicial ao próprio homem, ela é lançado na atmosfera. Ao você respirar, você vai respirar o quê? Às vezes, esses elementos nocivo para o próprio homem. E isso são originados pela grande concentração de automotores que circulam pela cidade, né? Ou também pela formação de elementos que são eliminados por chaminés, como você pode ver no fundo da minha foto, tem essa grande chaminé lançando grande quantidade de volume de gases, que muitas vezes são gases poluentes à própria atmosfera. Isso são impactos provocados pelo mundo da nova tecnologia. Também nós podemos observar um outro problema dessas novas tecnologias relacionado também ao solo, né? O que vem acontecendo com o próprio solo? O solo, com o passar do tempo,
ela vai perdendo a sua fertilidade. Ao perder sua fertilidade, o solo não vai ter, por exemplo, nutrientes suficientes para ter condições de germinar uma semente e produção de um determinado produto. Como consequência disso, nós temos então esses problemas citados, que são problemas voltados para a nova tecnologia. E essa nova tecnologia, como falamos sobre a questão da floresta, a questão da água, a questão do ar e a questão do solo, são problemas oriundos, como já foi dito para vocês, relacionado à questão das novas tecnologias. Agora vamos ver com vocês alguns outros problemas ambientais que nós temos, por exemplo, relacionado lá na página do número 210. No contexto dessa economia que nós estamos vivendo, a economia globalizada, que ela começou a partir de 1990, estão ignorando, além das fronteiras políticas, a degradação ambiental, que atinge o mundo todo, o planeta todo, atinge todo mundo, né? Questão humana, questão social, o modo de produção de alimentos que vem do próprio solo, o próprio ar que nós respiramos. E como consequência disso, consequências negativas estão vindo no processo de o agravamento dos problemas sociais, ambientais e âmbito mundial. Porque muitas vezes surgem várias doenças no dia a dia, que são doenças, por exemplo, respiratórias, provenientes desse problema do impacto de novas tecnologias na atmosfera. Ou, por exemplo, doenças digestivas ou doenças, alguns problemas ocorridas pela alimentação. Porque a alimentação, muitas vezes, ela não tem um bom solo com nutrientes possíveis para o próprio homem ingerir. E como isso, essa degradação ambiental, ela está aumentando cada vez mais e formando o que? No processo do mundo atual, problemas relacionados a essas questões, como foi citado, principalmente a alimentação, principalmente o fator de respiração, são fatores que vão ocorrendo a questão de degradação ambiental. Algumas técnicas, né, impróprias de exploração, motivadas pela geração de empregos, os países subdesenvolvidos atraem o quê? As multinacionais. Para ver, porque sabe que as multinacionais, como já foi dito anteriormente, elas vão oferecer melhores condições de emprego, facilitando o quê? O aproveitamento dos recursos naturais. Agora, o que acontece, como vimos já anteriormente, o emprego de técnicas impróprias de exploração contribui o quê? Para a contaminação dos rios, como já foi dito, a contaminação do solo, a emissão de poluentes na atmosfera e o desmatamento excessivo, práticas que favorecem o quê? A diminuição do meio ambiente, acabando com o meio ambiente. São técnicas muitas vezes impróprias que vão modificar o espaço ambiental. Conforme a pergunta anterior eu coloquei, degradação ambiental. Então, por exemplo, o homem ele derruba a floresta natural para fazer áreas de agricultura, para fazer áreas de pecuária, mas com técnicas impróprias de exploração, vai o quê? Contaminando o meio ambiente. Então, essas técnicas impróprias de exploração está voltado à questão de rios, à questão de solo, na questão da própria atmosfera, na questão do próprio meio ambiente. Agora, as empresas multinacionais, uma outra questão que estamos vendo na página 210, as empresas multinacionais não tem qualquer ligação definida com os países que se instalam. Então eles falam o seguinte: bom, nós estamos oferecendo para você, país que contratou a nossa empresa multinacional, estamos oferecendo emprego. Agora, se está tendo problema de meio ambiente, não é o nosso problema. Cabe a vocês resolverem. Então, por eles, se essas empresas multinacionais chegam de um país
do mesmo modo que eles chegaram no país, do mesmo modo eles poderão ir embora e deixar a empresa, deixar o local e ir embora, e vai gerar um monte de desemprego outra vez. Mas eles não estão preocupados com o meio ambiente e nem com essa degradação ambiental nos países onde eles foram instalar. Então, essas empresas multinacionais, eles, como falei para vocês no slide anterior, eles querem ter lucro. Eles não querem saber, por exemplo, de questão de prejuízo econômico. Uma outra questão que eu coloquei para vocês é o lixo eletrônico. Segundo os relatórios da Organização Internacional do Trabalho, cerca de 80% do lixo eletrônico produzido pelos países ricos é descartado ilegalmente em países como a Índia na Ásia, como a China na Ásia, Camboja na Ásia, Vietnã na Ásia, Gana e Nigéria no continente africano. Aí você fala o seguinte, mas por que esses produtos são descartados nesses países que você acabou de citar? Que está na página 210, na segunda coluna, segundo parágrafo. Por quê? Esses países vão reaproveitar esses produtos que foram descartados pelos países ricos e vão o quê? Formular como reciclados para formar uma nova produção. Brasil, nós não recebemos esses produtos de lixo eletrônico, como você pode observar. Praticamente os países asiáticos, porque eles têm pouca matéria-prima, e são países emergentes, como foi citado, como Índia e China, né? Camboja, por exemplo, são países que, ao utilizar esse produto, fazendo essa reciclagem, eles vão estar no processo da sustentabilidade e vão ter esse produto futuramente. Então, trata-se de materiais altamente poluentes, por exemplo, né, esse lixo eletrônico, que, ao serem manipulados de forma incorreta, causam problemas à saúde e contaminam o ambiente. E as constantes inovações tecnológicas reduzem o tempo de consumo desses produtos e aumentam o volume do lixo eletrônico em todo o mundo. Logicamente que esses países como a Índia e a China, ao receber esses produtos descartados como lixo eletrônico, eles estão criando experimentações de melhor espaço para não ser contaminado, principalmente a área da saúde. Então eles vão fazendo experimentações e logicamente que esse lixo eletrônico vai provocar esses efeitos negativos na questão da saúde, na questão do dia a dia da sociedade deles. Agora, alguns problemas ambientais que foram provocados e são provocados pelo próprio questão do homem. Quando você fala o seguinte, Curitiba, nós estamos, conforme está passando nos noticiários de Curitiba, Curitiba está com quase 9 meses com esse rodízio de água, faltando água em Curitiba. Então, a Sanepar fez um estudo, esse estudo foi pedido pelo povo curitibano para ver aonde está indo o dinheiro que é pago todo mês nas faturas da água. Né? E aí o que acontece? Então a Sanepar fez alguns levantamentos e propôs e mostrou nos jornais. E falou o seguinte, nós gastamos bilhões voltados para armazenar água, mas esse armazenamento de água não foi suficiente. Né? E temos, por exemplo, as construções de usinas hidrelétricas. E essas usinas hidrelétricas é para gerar o que? Energia que é capaz de atender a demanda da população, a demanda da comunidade, a demanda industrial e assim por diante. Só que, infelizmente, essa fonte energética construída por usinas hidrelétricas, eles querem favorecer a demanda industrial, porque a questão industrial ela vai precisar de muita energia para gerar um produto industrializado. Então, em vez dessas usinas hidrelétricas serem voltadas exclusivamente para a comunidade, para
a cidade, para a residência, para as pessoas, é voltado para a questão das usinas hidrelétricas. Infelizmente, acontece esse processo, né? E além do mais, de prejudicar o próprio meio ambiente. Né? Esse meio ambiente no qual está relacionado que quando se constrói uma usina hidrelétrica, nós estamos inundando áreas, e ao inundar essas áreas, infelizmente, ele vai provocar questões de alagamentos, e essas questões de alagamentos, elas vão proporcionar espaço de áreas inundáveis para o próprio homem. Uma outra questão que eu coloquei para vocês, aquecimento global. O aquecimento global, atribuído à emissão de gases por meio de queima de combustíveis fósseis, utilizado aonde? Nos automotores, nas atividades industriais, tornou-se a maior preocupação em termos ambientais. Então, o acúmulo de gases na própria atmosfera, né, essa passagem do calor para o espaço, forma uma grande, gigantesca estufa. É a mesma coisa como se, por exemplo, estivesse dentro de um carro, fechado todas as janelas, fechado todas as portas, não tem circulação de ar lá dentro, e você está sentado dentro desse carro, e aí o sol bate no vidro e aquece internamente. Internamente vai ficando um calor excessivo. Isso nós chamamos de o processo de estufa. Então as temperaturas se elevam e toda a dinâmica climática se altera como se estivesse dentro desse carro. Os efeitos negativos que já podem ser percebidos e sentidos na biosfera foi logo após com a introdução da primeira, depois da segunda, da terceira e até a quarta revolução industrial. E nas últimas décadas, isso está aumentando cada vez mais, agravando a situação do homem, que nós chamamos de aquecimento global, aquecendo a temperatura exageradamente em grande proporção e não tendo condições de um clima ameno conforme a estação do ano. Isso é um problema das tecnologias que nós estamos tendo para a formação do próprio aquecimento global. Também nós temos o que nós chamamos de resíduos químicos. Esses resíduos químicos, como já foi falado, são resíduos lançados pelas próprias indústrias, aonde? Nos rios, que vai contaminar a água dos rios. E ao contaminar a água dos rios, ele vai, por exemplo, ferir, matar até os peixes, a vegetação do local, até os próprios animais e os nutrientes do próprio solo, que por onde vai passar esse rio. Então esses resíduos químicos, ao ser lançado nos rios pelas indústrias, ela vai degradar o meio ambiente, até provocando que um odor desagradável por algum elemento químico, né? E também pela morte da própria vegetação e dos próprios animais e peixes que existem nessa redondeza dos rios. Então esse resíduo químico é um dos grandes problemas que o homem tem ocasionado por ele mesmo. E isso vai o quê? Degradando o próprio espaço dos rios naturais, provocado pelo lançamento constante de resíduos químicos na própria natureza. Nós temos um outro termo, autóctone, que nos diz o seguinte: são animais exclusivos nascidos numa determinada região, como por exemplo animais que nasceram naquela região, vivem naquela região e elas conseguiram sobreviver naquela mesma localidade porque não teve o contato do homem diretamente, como por exemplo o canguru, né, o koala, o ornitorrinco. São animais de espécies típicas de uma determinada localidade, como é o caso na Austrália, na Oceania. Porque lá nós não tivemos a constante trabalho do homem, da própria questão de desmatar ou de provocar o desequilíbrio da própria natureza nessa região. Também nós temos outra última questão,
esse que nós chamamos de desmatamento. Esse desmatamento em países tropicais, por que países tropicais? Porque nos países tropicais temos uma grande concentração de chuvas. Se temos uma grande concentração de chuvas, nós temos o quê? Uma área muito verde, principalmente clima equatorial e tropical. O Brasil tem o clima equatorial e tem o clima tropical, como a África e a Oceania. Só que, por ter essa grande concentração de chuvas, tem esse florestamento vivo, bonito, né, e forte, o homem ele vai fazendo o quê? Desmatando essa localidade para fazer o quê? Áreas, como citei anteriormente, como áreas agrícolas e áreas de pecuária. E ao desmatar essa região, eles vão aproveitar a madeira para construção de imóveis, ou construção de casas, ou fabricação de produção de celulose e papel, e com isso vai, ao tirar essas vegetações naturais dessa determinada localidade, vai empobrecendo o solo, né, e fazendo que esse solo não seja produtivo para os outros elementos, como da agricultura. Para ter esses elementos da agricultura, muitas vezes colocam, por exemplo, calagem para enriquecer o solo, ou adubos, ou fertilizantes, e assim por diante. Então, os problemas ambientais decorrentes dessa globalização da economia têm se manifestado em grande escala regional na questão do mundo, principalmente nos países emergentes e pobres. Apesar da indústria explorar os recursos naturais em grande quantidade, em maior proporção, eles querem ter o que nós chamamos de lucro. E esse lucro, eles querem assumir a responsabilidade de que, se eles não explorar essa matéria-prima em grande quantidade, não vai ter lucro para a sociedade não vai ter, por exemplo, elementos para usufruir da própria natureza. Então, eles culpam uma coisa que não tem nada a ver, né? Então, infelizmente, essa degradação do meio ambiente é provocado pelo homem, porque o homem ele quer ver lucro nos produtos ao ser utilizado, né? Eles não querem ver, por exemplo, a questão econômica. Não, eles querem ver questão econômica. Eles querem ver lucro. Eles não querem ver, por exemplo, a conservação da própria natureza, ok? No próximo assunto do livro de vocês, nós vamos ver com vocês, lá na página número 212, sobre o protocolo de Kyoto. Vai ser o próximo assunto que nós vamos estudar com vocês. Então, na aula de hoje, nós estudamos sobre os problemas ambientais provocados pelo próprio homem, dos elementos tais como floresta, na água, no ar e no solo. São os principais problemas ocasionados pelo homem. Tudo devido ao que nós falamos, né? As empresas multinacionais, que são empresas de países ricos, elas estão interessadas em explorar a matéria-prima desses países. Eles oferecem para esses países pobres e emergentes milhares de emprego para a população. E eles, em contrapartida, eles querem o que? Lucro, muito capital com isso. Mas, infelizmente, eles passam por cima das questões dos problemas ambientais, como foi citado no texto na página 209. Não observando floresta, não observando água, não observando o ar e não observando o solo. Aí se fala, professor, mas atualmente eles estão muito em cima desses elementos que você acabou de citar. Sim, estão, mas muitas vezes eles passam por cima de tudo porque eles querem lucro, eles não estão preocupados com o meio ambiental. Infelizmente, isso acontece. E você pode observar em todos os países chamados pobres ou emergentes, e até nos países ricos, eles já exploraram a sua matéria-prima, né? Então agora eles querem explorar de outras regiões. E conforme isso, eles vão gerando essa questão de desmatar, acabar com a própria natureza constantemente. No próximo assunto vamos falar sobre o protocolo de Kyoto, né? E obrigado porque você está curtindo, visualizando
os vídeos e se inscrevendo nos vídeos. Eu tenho muitos alunos de outros estados brasileiros que estão vendo os vídeos, né, e mandando, perguntando se pode usufruir o mesmo. Isso é muito importante. Que Deus possa abençoar você e vamos finalizar com uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, e que nós possamos ter no nosso coração o intuito de conservar esse meio ambiente, essa natureza que o Senhor nos criou para cada um de nós. Nos dê a tua paz, o teu amor, a tua compreensão dos altos céus e nos abençoe ricamente. É em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro.